Olá, boa tarde. Me chamo Bruna Torres Brainer e vim apresentar o trabalho intitulado como papel complementado da Anemab e da fisioterapia no tratamento da doença do Alzheimer. Sabe-se que a doença do Alzheimer ela constitui hoje um dos maiores desafios em saúde pública, devido à natureza degenerativa da doença, a crescente também prevalência em populações envelhecidas e o impacto social e econômico associado. Biologicamente, a doença é caracterizada por uma deposição extracelular de agregados beta-amiloide e pela formação dentro dos neurônios da proteína tau hiperfosforilada. Essas alterações comprometem sinapses e os neurônios e culminam na perda progressiva das funções cognitivas e da autonomia do paciente. Diante desse cenário, terapias que atuem como novos alvos da doença, acompanhadas de intervenções não farmacológicas, têm sido propostas como caminhos para alterar a trajetória clínica da doença. O objetivo desse estudo foi analisar a complementariedade entre a terapia recém-introduzida com o donanemab, que é o anticorpo monoclonal anti-beta-amiloide. Ele é direcionado específico às formas modificadas das placas insolúveis, a beta-amiloide, e atrelar isso também às intervenções da fisioterapia baseadas em exercício, propondo um modelo integrado do manejo para estágios iniciais da doença do Alzheimer. Para isso, realizamos pesquisas em uma narrativa literária baseada em PubMed, no Cielo, Web of Science, privilegiando os ensaios clínicos, revisões sistemáticas e documentos regulatórios publicados de 2020 a 2025. Em relação ao donanemab, estudos revisados mostram que o anticorpo apresenta mecanismo de ação seletivo para as formas de beta-amiloide modificadas, que são essas placas maduras insolúveis, facilitando assim a opsonização e a remoção desses agregados por meio da microglia. Ensaios clínicos de fase 2 e fase 3 indicam a redução robusta da carga amiloide, medida por tomografia emissora de pósitrons, e também mostram uma desaceleração estatisticamente significativa do declínio cognitivo em pacientes com comprometimento cognitivo leve ou demência inicial. Em termos numéricos, relatos de estudos de fase 3 apontam redução em centriloides e que uma parcela substancial dos pacientes que participaram atingiram o estado amiloide negativo ao final do ensaio. Entretanto, esse benefício foi acompanhado por preocupações de segurança, como eventos de edema e microhemorragias, que ocorreram em porcentagens relevantes, e principalmente aos pacientes portadores do gene ApoE4, o que demanda uma seleção criteriosa dos pacientes e o monitoramento das imagens seriadas durante o tratamento. Protocolos de titulação e ajuste de dose, bem como rastreio prévio de microhemorragias, demonstram reduzir parcialmente a incidência desses eventos, sem perda aparente da eficácia. Ou seja, o donanemab é um anticorpo promissor para o Alzheimer em estágio inicial, reduzindo essas placas amiloides e retardando o declínio cognitivo, mas o seu uso exige cautela devido ao sangramento cerebral e também principalmente em relação ao gene, ApoE4, exigindo com que seja preciso um monitoramento contínuo por ressonância magnética. Paralelamente, a literatura sobre a fisioterapia e o exercício em idosos com declínio cognitivo aponta efeitos benéficos claros e replicáveis. Programas de exercício aeróbico, treinamento de força e protocolos muito potentes, quando supervisionados e com intensidade moderada vigorosa, têm mostrado ganhos em função cognitiva, capacidade funcional e a qualidade de vida. Mecanisticamente, observa-se um aumento de marcadores neurotróficos, como BDNF, mudanças favoráveis em biomarcadores plásticos e, em alguns estudos, melhora da plasticidade sináptica. Em intervenções inovadoras, incluindo a combinação de exercícios com tecnologias com realidade virtual, também reportam ganhos de equilíbrio de marcha e em domínios de atenção e memória. Protocolos de autenticidade, por exemplo, também como o HIIT, têm sido explorados e sugerem possibilidades de promissoras de modular a proteína tau e outros marcadores de degeneração, embora requeram avaliação cuidadosa em populações frágeis.
A integração entre donanemab e a fisioterapia se fundamenta, portanto, em uma lógica complementar. Enquanto o anticorpo atua sobre a biologia molecular da doença, promovendo essa redução da carga amiloide e desacelerando o processo degenerativo, a fisioterapia ela promove a resiliência funcional, estimulando a plasticidade neural e ajudando a preservar a autonomia e a capacidade motora. Propomos que, para aproveitar ao máximo essa sinergia, é necessário um modelo de manejo multidisciplinar que inclua uma estratificação biomarcadora para identificar pacientes em estágios iniciais com probabilidade de benefício, a avaliação genotípica e imagem prévia para estimular os riscos de edema e microhemorragias, protocolos de titulação e monitoramento radiológico periódicos durante o tratamento com o donanemab, e programas de exercícios estruturados e supervisionados, iniciado tão logo o paciente esteja estabilizado e com risco aceitável. E o último seria a comunicação ativa com os cuidadores e o alinhamento de metas com suporte contínuo. Discutimos ainda barreiras práticas à implementação em larga escala, como custo elevado de bioterapias, necessidade de infraestrutura para o diagnóstico, análise de biomarcadores, capacitação dos profissionais e adaptação dos serviços de reabilitação para atender a demanda. No contexto brasileiro, a incorporação do donanemab exigiria uma avaliação regulatória em relação a custo e efetividade junto à Anvisa e ao SUS, além de investimentos em redes de diagnóstico precoce e programas de reabilitação comunitária para assegurar o acesso equitativo. As limitações da revisão incluem a predominância de dados de ensaios clínicos patrocinados e a necessidade de follow-up do longo prazo para avaliar a durabilidade do benefício e dos efeitos adversos tardios. Ademais, estudos que testem diretamente a combinação do donanemab a um programa de exercício supervisionado ainda são escassos. Portanto, seria preciso a realização de ensaios prospectivos que investiguem especificamente a sinergia entre essas duas intervenções, como os efeitos clínicos, funcionais e biomarcadores. Concluindo, o donanemab é um medicamento que representa um avanço crucial, a modificação da biologia da doença do Alzheimer em estágios iniciais, atuando diretamente na remoção das placas amiloides. Contudo, a eficácia clínica real e o sucesso do tratamento não se restringem apenas à farmacologia. A fisioterapia complementa essa abordagem, oferecendo um conjunto de intervenções essenciais para reforçar a reserva funcional dos pacientes e promover ganhos cognitivos e motores, o que é vital para a qualidade de vida. A união entre essas duas frentes, o tratamento biológico e a reabilitação funcional, configura o paradigma terapêutico multidimensional promissor. Para que esse novo modelo seja verdadeiramente viável e se traduza em benefício prático para os pacientes e cuidadores também, é necessário que sejam implementadas medidas rigorosas, a seleção adequada de pacientes, a gestão de riscos associado ao uso do donanemab, além da capacitação de equipes de saúde e ajustes organizacionais no sistema de saúde. Dessa forma, defende-se que a melhoria da condição dos pacientes só será alcançada mediante uma atuação integrada e contínua entre neurologia e a fisioterapia, o diagnóstico por imagem e a atenção primária. E eu agradeço pela atenção. Muito obrigada.